Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite para quem for ver essa live depois. Para quem não me conhece, eu sou Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas. Sou fisioterapeuta também, trabalho com fisioterapia integrativa, consteladora sistêmica, terapeuta do método YOPT, trabalho com Access Consciousness. E por que eu tô trazendo um pouco, das ferramentas que eu utilizo? Porque eu iniciei um ciclo chamado ciclo do detox. Mas por que ciclo? Porque realmente, gente, eu não sei quanto tempo eu vou trabalhar, nesse sentido, porque as energias mudam com muita rapidez. E resolvi fazer isso porque algumas colegas, que já trabalham com terapias quânticas, holísticas, me pediram para eu criar, um workshop de um processo corporal do Axis, de dois processos corporais do Axis, que são voltados, tem formas de aplicar eles, que eles servem para fazer um detox no corpo e também tirar a toxicidade da água, dos alimentos, das maquiagens, das medicações, enfim, existe um processo que ele faz essa alquimia, que seria, o nome do processo é demanifestação molecular e manifestação demolecular. E além desse, tem um outro que dá para associar, que é a eliminação e erradicação do campo de origem das amálgamas tóxicas. Resumindo, ele serve para tirar toxicidade do corpo, toxicidade de alimentos, de água e de produtos, medicações, maquiagens, enfim. E aí, já que eu ia trabalhar essa questão no corpo, que esse workshop já tá marcado, é para quinta-feira, eu resolvi expandir isso para em outros sentidos. E aí, junto com isso, eu vou fazer chamadas gratuitas, online, para quem estiver lá no meu grupo, que é o Ciclo do Detox, tá? Que eu reaproveitei um grupo que eu também fiz, chamadas gratuitas no tempo da enchente aqui no Rio Grande do Sul, que foi com o intuito de elevar a frequência, do Rio Grande do Sul, através da elevação da frequência de quem estivesse ali participando. E agora o intuito é esse, é fazer um detox, em todos os sentidos, um detox vibracional, um detox energético, além de um detox físico. Então, vai rolar as chamadas gratuitas para quem estiver lá no grupo, onde eu vou estar usando essas ferramentas quânticas com as quais eu trabalho. Oi, boa tarde, Josi, seja bem-vinda. Cecília. E aí, qual é o meu objetivo? Por que eu abri essa live? Primeiro, para vocês que ainda não estão nos meus grupos, que talvez não estejam sabendo do que se trata esse ciclo de detox, poderem ter essa informação, Abrir para mais essa possibilidade, para incluir isso na vida de vocês. Já avisando, então, dia 17 vai ter um workshop presencial aqui com certificação internacional de manifestação e manifestação demolecular, e eliminação de toxicidade. Qualquer pessoa pode fazer, não tem pré-requisito, Tu vem, recebe o material, recebe atendimento durante o workshop, atende, sob a minha supervisão e sai com duas ferramentas para utilizar tanto nos teus alimentos, no teu corpo, de repente nas medicações, se faz uso de medicação, pode aplicar nos filhos, esposo, enfim, pode usar esses processos. No workshop a gente explora mais o uso desses processos corporais do Axis. Segundo, para te convidar para estar lá no meu grupo, onde as chamadas vão ser chamadas gratuitas e onde também eu vou entregando conforme o que vocês estão dispostos a receber, conforme forem me perguntando, conforme a energia do momento. Faço a chamada lá online pelo Google Meet, quem tiver participa. Conforme que vocês forem buscando, eu vou entregando, Além disso, já tem agendado também uma dinâmica sistêmica para liberação de mágoas. Mac, o que isso tem a ver com detox? Gente, tudo, Primeiro que se tu tá aqui, se tu já me segue, é porque provavelmente tu tem alguma conexão com essa questão quântica de já ter percebido que o mundo vai muito além daquilo que a gente só enxerga, Vai muito além dos nossos 5 sentidos. Então, tudo é energia. E aí, eu aproveito fazendo um gancho
para os encontros de quinta-feira no Clube das Mágicas, onde a gente está encerrando o Clube da Leitura do livro do Joe Dispenza, onde ele, o tempo inteiro, ele ensina a gente a fazer meditações, né? E aí eu vou fazendo essas meditações, orientando as mulheres que estão no grupo. Eu falo mulheres porque só tem mulheres, tá? Mas os homens também são bem-vindos. A gente vai fazendo as meditações juntos, na maioria das vezes, para a gente começar a criar um espaço dentro da gente que se conecte com a frequência, com a vibração, para que a gente acesse aquele futuro que a gente tanto diz escolher, né? Que a gente deseja ter. Porque muitas vezes os nossos pensamentos vão intoxicando o nosso organismo. Como é que é isso, Mac? Sim, porque se tu só tem pensamentos negativos, tu manda essa informação pro teu cérebro e ele é um baita servo. Tudo que tu informa teu cérebro, ele dá um jeito de criar. Então, lá no livro a gente estudou toda essa parte, né? Tu tem um pensamento ruim, tu te alinha de repente com questões de baixa frequência, tá sempre reclamando, ou assiste muito programa de televisão, por exemplo, daqueles jornalismos que aparece muita coisa agressiva, muita questão de roubo. Isso tudo vai gerando pensamentos em ti, que vai dando descargas no teu corpo, que vão produzindo sentimentos, vão liberando hormônios e vão te mantendo, muitas vezes, no modo de sobrevivência, né? Que ou é de luta ou é de fuga. E isso tudo vai te intoxicando, né? Então, as mulheres que são, por exemplo, a gente falando um pouquinho aqui, como eu tô trazendo muita informação, tá, gente? Mas bora lá. Muitas vezes a mulher que é guerreira, ela tá sempre na guerra. O que é isso? Tá no modo de sobrevivência. Ou seja, o cortisol tá lá em cima, muitas vezes não consegue emagrecer, né? Tem questões de dores no corpo, ansiedade a mil, não dorme de noite. Muitas vezes tudo isso é gerado por uma programação, né? De pensamentos, sentimentos e emoções que vão te intoxicando o corpo. Então, eu acredito nisso, né? O nosso corpo é um organismo vivo que possui uma consciência. E conforme aquilo que a gente vai entregando para ele, ele vai dando um jeito de fisicalizar. Então, muitas vezes, as doenças que a gente tem, né, os sintomas que a gente tem, antes deles se atualizarem no corpo físico, eles passaram pelo pensamento, eles passaram pelos corpos sutis, né? Por vibrações, por frequências. Aí tu tanto te alinha com alguma coisa que tu acaba criando aquilo na tua vida. No Access Consciousness tem uma frase que é a seguinte: o teu ponto de vista cria a tua realidade. A tua realidade não cria o teu ponto de vista. Então, conforme o que a gente pensa, conforme o jeito que a gente vai se intoxicando, a gente vai criando uma realidade. E aí vem esse ciclo de detox, né? Onde eu vou buscar, através das ferramentas quânticas, e liberando, né? Destruindo e descriando toda essa toxicidade do corpo. Por isso, o ciclo do detox. Então, se isso chamou a tua atenção, vai lá pro grupo, né? Começa recebendo, de repente, das chamadas gratuitas. Gostou? A agenda, quinta-feira que vem vai ter esse processo também. Vai ser aqui no meu espaço que fica na Assunção. Cariri 24, Espaço Maqueles Medeiros. Para quem não me segue lá no site, né? Dá uma olhadinha, tem bastante conteúdo interessante, né? Para ti que já tá usando essas ferramentas, para ti que tá achando isso tudo ainda muito novo, como seria, né? Te interessou? Tá percebendo, assim, pessoas que estão sempre com enxaqueca, né? Com o intestino preso, com dores no corpo, que já foi a vários médicos e aquilo não se resolve? O quanto será que essa toxicidade no teu corpo tá vindo dos padrões mentais que tu tem? Então a ideia é isso, é mudar esses padrões. Seja bem-vinda, Diamantes Otto, Elizabeth, Ana. E agora, né, já fiz os meus convites para vocês. E quero falar já de uma coisa que intoxica muito a nossa vida, que são os julgamentos, né? Eu vou te levantar perguntas, vou fazer questionamentos aqui. O quanto que tu te julga? Julgamento, e aí a gente até tem uma ferramenta, de novo eu vou falar do Access Consciousness, porque eu uso muito tanto para minha vida quanto eu dou os cursos, né? Tô sempre envolvida, para quem me segue sabe disso. Então, assim, existe uma ferramenta no Access Consciousness que é chamada de interessante ponto de vista. Para que serve esse interessante ponto de vista?
para a gente ir aprendendo a sair do julgamento. Então, muitas vezes a gente julga uma situação. Por exemplo, tu julga uma situação como uma situação ruim. No momento que tu faz esse julgamento, o teu corpo já começa a se preparar para lutar ou para fugir, né? Aí é um pouquinho de sistema simpático parasimpático. Quando acontece isso, dá essas descargas de cortisol no teu organismo, né? Tudo surgiu aonde? Às vezes num julgamento, que é aquilo que se apresentou uma situação muito ruim. Aí quando vê, tu já tá estressada, tá na adrenalina por causa daquela situação, que começou com o julgamento, né? E então, julgamento, quando a gente faz o julgamento, segundo o Access Consciousness, primeiro, a gente tá botando, é a maior crueldade que a gente pode fazer com a gente mesmo. Julgamento é algo que nos intoxica muito, porque ele baixa a nossa frequência. E aquilo que eu falei, o nosso cérebro é o nosso servo. Então, se tu vai lá na frente do espelho e começa a julgar, nossa, como eu tô com olheiras, por exemplo. Passa na frente do espelho, nossa, que olheiras. Isso é um julgamento. Quanto mais tu fica ali, nossa, que olheiras, tu tá informando isso pro teu cérebro. E aí, quando vê, o teu corpo é tão mágico que ele cria aquelas olheiras, né? Ele te intoxica com esses julgamentos. E a gente aprendeu desde sempre a julgar, né? E aí vem a ferramenta ponto de vista interessante, que a gente ensina, é uma das ferramentas que a gente ensina no curso de barras de Access, né? Numa classe de barras, tu recebe um manual com diversas ferramentas, onde a gente ensina a usar o interessante ponto de vista. Como que eu uso isso? Simples. Tu tá numa situação, tá? E teu ponto de vista é diferente do ponto de vista da outra pessoa. Ao invés de tu ficar reagindo, que isso vai te intoxicando, intoxica o ambiente também com aquela energia, mentalmente tu vai ficar, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que aquela pessoa tem o ponto de vista dela. Porque quando a gente fica no interessante ponto de vista, a gente não tá nem dizendo que o nosso ponto de vista é certo ou errado. Ah, Max, mas para mim aquilo é o certo. Sim, mas é só o teu ponto de vista. Por quê? Por exemplo, se aqui na mesa eu desenhar um 6, para mim é um 6. Para ti que tá olhando aí vai ser um 9. Qual de nós duas estamos erradas? Nenhuma das duas estão erradas. Por quê? São pontos de vista diferentes. Então, fica aqui a dica, tá? Quer sair do julgamento, que é uma das coisas que mais nos intoxica? Usa um interessante ponto de vista. Esteja na permissão das escolhas dos outros. Porque muitas vezes a gente se irrita a partir de um julgamento do que a escolha do outro não é igual à nossa. Isso nos intoxica. Então, primeira dica aqui, ó, que eu tô dando. Quer saber mais sobre isso? Vem para uma classe de barras, onde tu vai aprender essas ferramentas, além de aprender toda a técnica. Outra ferramenta maravilhosa, que é um processo corporal, que inclusive eu vou estar facilitando na Sexta-feira Santa, aqui em Porto Alegre, no meu espaço na Zona Sul, e vou estar facilitando no último domingo do mês, em Capão da Canoa, que é o Access Facelift energético. É o processo mais completo para que a gente destrua e descria os julgamentos que a gente tem sobre a gente. E no momento que a gente faz esse processo, não deixa de ser uma desintoxicação, porque tu destrói e descria aqueles julgamentos de uma maneira, através de estímulos táteis, né? É muito mágico para quem já experimentou, para quem me segue, sabe como é que era a minha vida antes do facelift e depois. Eu vou dizer que foi um marco, né? Porque mudou muito. Tanto é que hoje eu facilito esses cursos porque eu sou apaixonada por essa técnica. Que também é um processo que ele vai bem lá nos julgamentos. Quantas vezes tu se julga que tu não é bom bastante para fazer alguma coisa, aí tu não te movimenta para fazer aquilo. Às vezes tu quer falar alguma coisa para alguém, mas tu fica julgando a forma, sem nem saber, tu fica presumindo o que a pessoa vai pensar sobre aquilo, aí tu te cala, não se expõe, quando se expõe explode. Tudo isso vai nos intoxicando, intoxica a nossa vida. No momento que o nosso corpo está intoxicado, com pensamentos, sentimentos, emoções, com alimentações, com o tipo de programação que a gente escuta, né? Nos grupos que a gente anda, o que acontece? A gente acaba atraindo para nossa vida relacionamentos tóxicos também. Então vocês veem que isso é uma coisa muito, que ao mesmo tempo que a gente fala em microcosmo, né, numa intoxicação de repente de algum produto, sei lá, uma maquiagem que tu use que tem muito alumínio, que vai te intoxicando, que aí tem esse processo, né, que libera, elimina e erradica, né, esse campo de origem de amálgamas tóxicas. Ou daqui a pouco
uma alimentação que, tipo, te intoxica porque é muito industrializada, que te gera uma inflamação no corpo, a gente também pode falar isso em âmbito, né, vibracional, energético, de pensamento que desencadeia, né, uma cascata hormonal que te leva também a questões físicas. E, de uma maneira mais ampla, o quanto isso também te prejudica em questão de relacionamento, relacionamento com o teu corpo, relacionamento amoroso, relacionamento no trabalho. Então, é uma gama de possibilidades para que a gente vá percebendo essa realidade diferente e vá podendo mudar ela. Então, né, fica aqui a minha dica do interessante ponto de vista. Quer saber mais? Vem para uma classe de barras. Quer liberar os julgamentos? Tu é uma pessoa que tem muita questão com imagem, com envelhecimento. Meu convite é o Axis Facelift, que é essa ferramenta que vai te liberando dos julgamentos, te empoderando, te rejuvenescimento de dentro, te rejuvenescendo, né, de dentro para fora. Já tenho agendas, dá uma olhadinha aí no meu perfil. E, de novo, né, para ti que de repente não conhece nada desses processos, mas percebeu que tá meio intoxicada, tá desanimada, né, tá inchado, o intestino não tá funcionando, vem para o nosso grupo, onde vai rolar as chamadas gratuitas, né? Te permite vivenciar isso. É sobre isso, então, gente. O link para o grupo do WhatsApp já tá ali no meu status. Te interessou? Conhece alguém? Pensou em alguém agora que poderia se beneficiar com tudo isso? Como seria mandar um aviãozinho dessa live, né? Me chama se tiver alguma dúvida, se quiser saber mais. Como eu disse, nós temos um processo corporal na quinta-feira que vem. Sexta-feira santa, a classe de facelift energético em Porto Alegre. Final do mês, a classe de facelift em Capão da Canoa. Meio do mês que vem, em Caxias do Sul. E já tem um movimento sistêmico para também poder trabalhar essa liberação de mágoas, né? O quanto ficar magoado, o quanto não se perdoar por situações acabam te gerando culpa ou, né, raiva, ira, e isso tudo vai te intoxicando. Então, esse é meu convite para ti, né? O que mais é possível que a gente ainda não considerou para que a gente possa ter uma vida de mais qualidade, bem-estar, leveza, diversão. É sobre isso, gente. Fica aqui a minha proposta. Um beijo e até a próxima live.